Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês como eu descobri a minha gravidez gemelar. Estou grávida de gêmeos. A princípio são duas meninas, né, mas não tá confirmada ainda. Tô esperando a outra morfológica pra poder eu confirmar. Aí eu vim contar pra vocês. Tudo começou comigo passando mal direto no trabalho. Toda hora no trabalho eu passava mal. Aí teve um dia que eu passei muito mal no trabalho, que eu tava com uma sensação que eu tava desmaiando. Gente, foi horrível. Porque, tipo assim, eu trabalho em mercado, né? Aí eu fui lá onde eu tava tirando preço, eu vim de lá até o início da loja, lá no saque, andando assim, ó, toda assim. Eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Pensando que eu ia desmaiar. Aí me deram água, me deram a pressão, só que o aparelho lá do trabalho tá ruim. Aí me levaram pro hospital. E eu com uma ânsia de vômito, mas eu não vomitava. Fui pro UPA. Aí me levaram pro UPA. E nisso eu indo pro UPA, o UPA, graças a Deus, eu de frente, praticamente de frente, né, pra onde eu trabalho. Gente, no UPA foi horrível, horrível. Tava lotado nesse dia, aí a classificação ainda tava lotada. E eu cheguei lá assim, botaram pra cadeira de rodas. E eu assim, ai meu Deus, não tô aguentando, quase caindo. Aí me passaram na frente de todo mundo, não sei nem se a porra. Se ficou, vou fazer o quê? Ué, gente, infelizmente, eu estava passando muito mal mesmo. Aí o cara falando comigo na classificação, não conseguia responder, não conseguia falar o que eu tava sentindo. E eu tava... Gente, nem eu sei explicar o que eu tava sentindo. Eu tava sentindo, tipo, que eu ia desmaiar, sabe? E doía aqui embaixo, né? Minha barriga doía muito. Aí tá, ele perguntou se quando eu urinava tava doendo. Eu falei que não. Aí, ok, me passou pra... Não sei qual foi a classificação que ele deu. Se foi amarela, se foi azul, vermelha, sei lá. Nem lembro qual acho que tem. Aí eu sei que ele me passou e logo assim me chamou. Eu fui pra outra sala, não passou acho que 3 minutos me chamaram. Primeira vez que eu sou atendida tão rápido no UPA. Aí tá, aí o médico falando comigo e eu assim na cadeira, gente, desmaiando assim. Aí ele me colocou no soro, pediu pra me fazer exame de urina. Aí fiquei no soro, tomei, mas não sei o que lá que eu não lembro, fiz exame de urina. No exame de urina, deu que... e de sangue. No exame de sangue não deu nada, e no exame de urina deu que eu tava com infecção urinária. Aí, ok. Fui, tomei, me passaram a amoxicilina com clavulanato, se eu não me engano. Mas foi amoxicilina. Aí tomei e tal, tudo bem. Aí, gente, depois eu comecei a ter um corrimento. Aí fui na clínica da família. Pedi... Eu, tipo assim, eu sempre me preservei, entendeu? Com... né, em relação sexual. Sempre me preservei. Só que... no relacionamento, eu comecei a namorar, né? E mesmo eu namorando, eu fazia exame de, né, doença sexualmente transmissível. Porque, né, a gente nunca sabe. Aí eu fui lá e falei assim, gente, não é possível. Eu conversei com meu namorado e tal, ele também não tinha nada, eu também não tinha nada. Aí eu falei, gente, mas eu queria saber o que tava acontecendo. Fui na clínica da família. Lá na clínica da família, eu falei pra ela o que tava acontecendo, falei que já tinha tratado a infecção urinária e tal. E falei pra ela se podia fazer exame de, né, DST e tal. Porque eu já tinha feito, tinha acho que uns 3 meses, que eu geralmente faço de 3 em 3 meses. Aí ela falou, posso fazer, vou fazer de gravidez. Aí perguntou se tava tomando alguma injeção e tal. Eu não estava tomando, mas eu tomava, gente. Eu fiquei uns 2 anos tomando, só que depois eu parei, porque ela tava... A minha menstruação tava ficando, tipo, quase 2 meses. Aí eu parei de usar... parei de tomar essa injeção. E eu tava com um plano de saúde, né, do meu trabalho, que eu já ia começar a... que eu tinha marcado ginecologista. No mês que eu descobri, eu tinha marcado ginecologista. Pô, dia 30, aí eu ia no ginecologista e ia pedir ele pra colocar em Planol. Eu tava com muito medo de colocar em Planol, por conta desse negócio de ser chip e tal. Só que eu ia pedir pra colocar em Planol. Ou colocar alguma outra coisa, se eu não queria colocar a Dil. Na época eu não queria colocar a Dil. Aí, gente, aí ela fez o exame. Fui lá fazer o exame, né? Coisou aqui no meu dedo pra poder fazer os exames. Tudo negativo, como eu já esperava que ia dar negativo. Entendeu? Só pra poder fazer assim, porque eu sempre fazia de 3 em 3 meses. Aí... gente... daqui a pouco... gente, foi muito engraçado, porque eu não esperava. Gente, eu não esperava.
Eu não esperava real, eu não esperava. Gente, foi horrível, eu fiquei tipo assim, foi muito engraçado. Eu fui lá, aí ela falou que os exames de coisa deu negativo, aí ela, o de gravidez deu positivo. Aí eu, o quê? Assim, comecei a rir, eu falei, não é possível, que não sei o que. Aí ela começou a falar um monte de coisa, que eu tinha que fazer um monte de exame, falando remédios que eu tinha que tomar, que eu tô tomando, né, sulfato ferroso, ácido fólico, essas vitaminas, né? Ela começou a falar, gente, um monte de coisas que eu tinha que tomar. E eu, meu Deus, eu não tava contando ela assim, mas, gente, eu só ria o tempo todo, eu ficava rindo. E nesse dia eu tinha ido sozinha, né, na família. Eu sempre vou com meu namorado. Depois que a gente começou a namorar, né, sempre quando eu vou em um hospital, alguma coisa assim, na verdade eu nem tinha ido, porque não tinha acontecido nada. E fazia pouco tempo que a gente tinha começado a namorar. Gente, não, tinha um mês que a gente começou a namorar. Não, na verdade já tinha. Porque eu descobri já tinha 2 meses. Mas quando eu engravidei, não tinha nenhum mês que a gente namorava. Não tinha nenhum mês que a gente namorava. Sendo que a gente já ficava, gente, 2 anos. Tem uns 2 anos que a gente já ficava, antes da gente começar a namorar. E a gente nem nunca tinha acontecido nada. Nunca engravidei. Nesses 2 anos. Aí só foi a gente começar a namorar. Às vezes eu falo, cara, não era possível. Era pra gente continuar do jeito que a gente tava. Porque se for a gente começar a namorar... que eu engravidei. Gente, é muito engraçado. Eu falo assim, mas é de nervoso, entendeu? Porque, gente, eu tô grávida de gêmeos. Sem noção, 2 crianças. Nem eu tenho noção disso até agora, entendeu? Só quando eu nasci que eu ouvi 2 crianças chorando no meu ouvido, que eu tenho que cuidar, levar pra escola, ter responsabilidade, que aí vai começar a cair minha ficha. Enfim, eu só ria. Porque, gente, não era uma coisa que eu queria. Só que era uma coisa que eu não tava me prevenindo. Mas já tinha 2 anos que a gente já tava assim, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Sendo que eu já tinha marcado, cara, a ginecologista, que eu ia pedir pra poder botar implanol. E eu não tava... Gente, é o que eu falo. O único método que é 100%, se não estourar, é a camisinha. O único método que tem pra você não engravidar 100% é a camisinha, porque ele não vai deixar passar. Isso se ela não estourar. Aí, enfim. Aí depois que eu descobri, depois, né, que ela falou, aí ela, não vou te pedir pra fazer um monte de coisa hoje, porque você... É muita coisa pra você assimilar e tal. Aí eu falei, não, deixa eu ir pra casa, que eu tenho que falar com alguém, que eu não tô me aguentando, que eu não consigo, eu tenho que falar com alguém. Aí eu doida pra ir pra casa, aí meu namorado não respondia. Não, ele não respondia não. Aí eu pedi, o irmão dele foi me buscar, meu cunhado me buscou lá, me trouxe pra casa. Aí nesse dia eu nem vim pra minha casa, fui pra casa dele. Fui lá na casa dele. Aí falei, tô aqui, vem aqui embaixo. Aí, porque ele tava na rua, né? Eu falei, vem aqui embaixo, a hora que não sei o que, quero falar contigo. Aí ele, gente, eu tenho um vídeo. Deu contando pra ele, porque eu não sei o que passou na minha cabeça. De gravar, passou na minha cabeça de gravar, eu tenho um vídeo. Aí eu falei pra ele, eu toda sem saber como que eu falava. Eu tava muito nervosa, eu ria muito. Quando eu fico nervosa, gente, eu não consigo parar de rir, eu não consigo me concentrar. Aí eu falei pra ele... Aí eu fiquei muito tempo tentando falar e eu mostrei o negócio pra ele. O papel lá da negócio da cegonha, né? Aí, mas é como isso? O que tá dizendo aqui? É negativo, que não sei o que lá. Aí ele igual um lesado também, ele tava aguentando. E eu rindo pra caralho. Aí eu, olha aí como que tá, que não sei o que. Isso foi quando eu descobri que tava grávida. Eu não sabia que era de gêmeos ainda. Aí eu, cara, que não sei o que. Gente, é porque no vídeo... Não tem como eu deixar o vídeo aqui. Mas eu vou ver se eu consigo deixar um pedaço do vídeo aqui. Mas foi basicamente, tipo, eu não tava acreditando. Eu acho que ele já acreditou mais fácil do que eu. Entendeu? Mas eu não tava acreditando. Gente, eu não tava acreditando. Eu só sabia rir. Só sabia rir muito. Aí, tá. Aí depois, acho que umas de 2 semanas... Não, depois de 1 semana mais ou menos, eu contei pro meu gerenciador do trabalho. Porque a médica disse que eu tinha que contar e tal. Que como eu tava grávida, eu não podia ficar fazendo esforço. E eu trabalhei em mercado. Eu trabalhei em mercado, eu trabalhei na parte da mercearia. E na mercearia você pega peso. E ele ficava no cordão do macarrão. Então, tipo, eu pegava muito peso. Aí eu fui lá e contei pra ele. No dia que eu contei pra ele, gente, foi assim, eu pegava 1 hora. Eu desci 1 hora, fui lá, chamei pra ele, falei com ele que eu queria conversar com ele. Aí eu conversei com ele, contei e tal, dei os parabéns, não sei o que. Aí,
Quando passou, acho que uns 5 minutos, eu tava sentindo alguma coisa descer. Só que eu pensei que era esse corrimento ainda. Só que, tipo, não tava parecendo corrimento, porque o corrimento desce bem um pouquinho, eu nem sinto, na verdade. Só que foi um corrimento, gente, bem forte, sim. Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, gente, era sangue. E a médica falou que se sangrasse, se eu sentisse qualquer coisa assim, que era pra mim ir pra mim ir direto pra clínica, ou se lá já estivesse fechado, pra mim ir pra maternidade mais próxima, né? E a maternidade mais próxima tem aqui mesmo, onde eu moro. Aí eu fui pra clínica, porque tava aberto. E eu preferi ir pra lá do que pra maternidade, porque ninguém sabia que eu tava grávida. Então eu não queria sair entrando na maternidade, sabe? Aí eu fui na clínica. Aí cheguei lá, falei com a médica. Aí eles me encaminharam pra maternidade. Eu não queria ir pra maternidade, eles me encaminharam pra maternidade. Fui de ambulância ainda. Aí liguei pro meu namorado foi pra lá, e foi junto na ambulância comigo. Chegou lá na maternidade, falou que não tinha outra. Gente, nunca vi uma maternidade não ter outra. Eu não sei se não tinha naquele dia, mas ela falou que não tinha, que eu tinha que ver se eu fazia o quanto antes, que meu colo tava fechado, mas que eu tinha que fazer pra ver o que era esse sangramento. Isso foi na sexta. Aí no sábado eu consegui uma clínica perto daqui de casa, que eles fazem particular, né? Aí eu paguei, acho que foi R$100, se eu não me engano, 120, pra fazer essa outra. Fui fazer a outra. Na outra, o embrião não tinha entrado ainda. Tipo, eu tava grávida, mas o embrião não sei falar. Entendeu? Eu sei que ele falou que o embrião não tinha entrado ainda. Aí eu não tava nem feliz e nem triste com a gravidez. Entendeu? Porque não era uma coisa que eu queria naquele momento, só que eu sei que era uma coisa que eu não estava me prevenindo, que poderia acontecer, mas eu não imaginava que ia acontecer nunca. Então por isso que eu tava com raiva de mim, entendeu? Porque eu não imaginava o que ia acontecer. E aconteceu, uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer. Será que eu não estava me prevenindo? Mas, gente, pelo amor de Deus, acontece. Por mais que você pensar que não vai acontecer, acontece, porque comigo aconteceu. E eu imaginava super que não ia acontecer. Aí, ok, aconteceu. Aí ele falou que o embrião não tinha entrado, né? Aí eu levei esse resultado na clínica da família. Aí eles marcaram outra não. Tava esperando, porque eu fui nesse particular com o pedido que a clínica me mandou, que ainda não tinha chegado o dia. Aí eu falei, vou aguardar até o dia da clínica, né? Que a clínica pediu. A outra, pelo CISREG. Só que eu não consegui esperar. Passou, acho que, mais uma semana, se eu não me engano, depois. E eu pensei que o meu plano de saúde do trabalho já estava... A carência pra mim bater outra já tinha vencido. Só que não tinha vencido. Mas eu fui achando que tinha vencido. Fui lá numa clínica, né, que dava pra bater outra pelo meu plano. E eu crente que eu ia conseguir fazer. Chegou lá, a mulher falou que não foi, porque a carência não tinha batido. Eu, gente, não é possível. Mas aí eu fui ver no aplicativo, não tinha batido. O que bateu foi de outros exames simples. E esse exame, ultra, ele não é exame simples. Aí tá. Fui e paguei. Acho que foi 120 ou R$100. Paguei. Aí me chamaram. Quando a moça me chamou, botei lá a roupa que tinha que colocar pra poder fazer a outra, né? Você tem que tirar a parte de baixo, ficar com a roupa em cima, porque era uma outra transvaginal. A que eu tinha feito no início, a primeira, não foi transvaginal. Foi até um moço que fez, um médico. Foi uma que você colocava o gel aqui e outra normal. Aí essa que eu fiz já foi a transvaginal. Que ela, né, bota um negócio assim por dentro da vagina. Aí, gente, muito engraçado, cara. A mulher colocou o negócio lá. Aí eu não tava vendo, porque o computador tava virado pra ela. E eu tava aqui e o computador virado assim pra ela. Aí aí ela, foi planejado? Aí eu, não, por quê? Aí ela, porque são dois. Gente, na hora que ela falou que era dois, eu comecei a rir. Eu falei, não é possível. Aí ela, é sério, que não sei o que. Eu falei, gente, não é possível, eu rindo muito. Gente, eu só sabia rir. Eu só sabia rir o tempo todo, eu ria. Aí ela, ainda falou assim, deixa eu ver aqui pra cima se não tem mais um. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, não tô acreditando nisso. Gente, eu só ria, ficava muito nervosa. Tipo, tremendo de nervoso e rindo muito, muito, muito. E eu não conseguia acreditar, gente. Não conseguia acreditar, só ria. Aí, aí depois disso, fui lá, peguei o resultado e saí.
dali mesmo da clínica, eu não consegui esperar chegar em casa. Eu liguei pro meu namorado e contei pra ele. Ele tava voltando de uma entrevista de trabalho. Aí ele rindo pra caramba, eu contando pra ele não tava acreditando também. E ele rindo e eu rindo mais ainda. Só que, tipo assim, eu ri mais, ele tava mais nervoso. Ele riu assim, mas riu um pouco. Só que eu, gente, não consigo. Eu ria muito, muito. Ai, até agora eu não acredito nisso. Que eu rio muito, muito, muito. Aí, gente, foi isso. Aí eu contei pra ele. Gente, mas foi muito engraçado. Gente, eu ria muito, muito, muito. E parece que eu fiquei feliz depois que eu descobri que era gêmeos do que quando eu descobri que eu estava grávida. Entendeu? Uma coisa, sei lá. Parece que quando eu descobri que tinha mais responsabilidade, eu fiquei mais feliz. Não entendi nada também. Porque, gente, é complicado. Tipo, eu tô numa idade que eu não queria ter tido filho nessa idade. Eu queria ter feito minha faculdade e tal. Antes, queria ter me estabilizado. Só que, gente, você... Sei lá, cara. Você começa a criar um amor, sabe? Tipo, a criança nem nasceu. As crianças, né, no meu caso. Nem nasceram ainda, só que você começa a criar um amor, um apego. Gente, sei lá, de outro mundo, sabe? É uma coisa muito... Sei lá, tipo, uma coisa que não existia do nada, entendeu? Aconteceu na sua vida. E é isso, agora eu tenho que arcar com as minhas consequências, né? Foram as consequências dos meus atos e dele. Agora a gente vai arcar com as nossas consequências. E vou dar todo o amor, todo o carinho. Não vou deixar faltar nada para minhas crianças, se Deus quiser. E é isso, gente. Parece, gente, que eu tô vivendo um sonho, que eu tô sonhando, que eu não acordo nunca desse sonho. É muito engraçado. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Deixem ideias pra mim de vídeos aqui nos comentários pra mim saber que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. E isso, gente. Eu vou trazer isso pra cá, assim, pro canal. Trazer minha rotina até as crianças nascerem. Depois que as crianças nascerem. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.